a falácia do índio preservado, quando a cultura é usada como prisão por séculos. O imaginário brasileiro manteve congelada a imagem dos povos indígenas em um retrato do século XVI, corpos pintados, ocas de palha, arcos e flechas, vida isolada da tecnologia e dos avanços da sociedade moderna. Esse retrato, embora faça parte real da identidade indígena, foi distorcido e simplificado ao extremo, transformando-se em uma armadilha menos uma falácia que exige que o indígena permaneça como sempre foi para ser reconhecido como indígena. E, pior, essa ideia tem servido, muitas vezes, como justificativa para barrar projetos de acesso a saneamento básico, eletricidade, comunicação, educação e saúde de qualidade dentro das comunidades. Mas será que preservar a cultura significa negar dignidade? Ser indígena é viver apenas como viviam no descobrimento? Ou a verdadeira identidade indígena está justamente na capacidade de manter a tradição, mesmo vivendo no tempo presente? Esse argumento, presente em discursos governamentais, acadêmicos, urbanos e até bem intencionados, carrega um problema grave. Reduz o indígena à condição de peça de museu, como se fosse estático, sem direito à modernização, sem poder escolher o próprio caminho. A origem da falácia. O mito do bom selvagem e a visão romântica desde o período colonial. Escritores, religiosos e navegadores europeus criaram uma imagem idealizada do indígena, puro, inocente, em harmonia com a natureza, mas também atrasado, incapaz de civilização e, portanto, necessitado de tutela. Mais tarde, no Iluminismo, surgiu o conceito do bom selvagem, o indígena como guardião da pureza original da humanidade, intocado pelo progresso corrompedor. O problema dessa visão é que, embora pareça elogiosa, ela nega humanidade real aos indígenas, pois não os reconhece como sujeitos históricos, dinâmicos, capazes de inovar. Trata a cultura como algo fixo e não como algo vivo e em transformação. Define quem é ou não indígena com base em aparência e modo de vida. Assim, o indígena que usa celular, dirige caminhonete, frequenta a universidade ou que quer energia elétrica na sua aldeia é muitas vezes acusado de não ser verdadeiro indígena. Ora, ninguém lamenta quando um português usa computador, mas muitos questionam quando um indígena o faz. Por quê? A cultura não é prisão, é raiz e caminho. Cultura não deve ser vista como corrente que prende o indígena ao passado, mas como raiz que o fortalece no presente. A verdadeira identidade indígena está na língua que se fala, nos rituais que se preservam, nas histórias e tradições transmitidas, na relação com a terra, no modo comunitário de viver. Nada disso é apagado quando se instala a energia solar, quando se constrói banheiro ecológico ou quando se acessa a internet para registrar lendas dos anciãos e ensinar as novas gerações. A cultura indígena não se perde com a tecnologia, menos ela evolui com ela, como todas as culturas do mundo sempre fizeram. O indígena pode usar tablet e ainda dançar o toré, pode estudar engenharia e continuar sendo o guardião da floresta. Pode falar tupi e também português. Esse é o direito de existir no tempo presente. O preço da falácia. Dignidade negada por causa desse argumento ultrapassado. Milhares de indígenas no Brasil hoje vivem sem acesso ao básico. 44% das aldeias não têm saneamento adequado. 36% não têm acesso confiável à água potável. Mais de 30% não têm energia elétrica contínua. Muitas comunidades vivem com altos índices de doenças evitáveis, como diarreia, verminoses
e infecções. Quando projetos de infraestrutura chegam às aldeias, muitas vezes são barrados por burocracia, por má interpretação da lei ou por discursos que afirmam que essas coisas não fazem parte da cultura indígena. Como se dignidade tivesse etnia. Negar saneamento é condenar crianças a doenças. Negar energia é limitar a educação. Negar inclusão é violar direitos. O direito de escolher autonomia cultural e tecnológica. A Constituição de 1988 foi clara. Os indígenas têm o direito de manter suas tradições, mas também o direito de escolher seu próprio modo de viver. Eles não são obrigados a viver conforme o passado. Têm liberdade de decidir o que querem preservar e o que querem transformar. É o princípio da autodeterminação dos povos. Cabe a eles, e não a terceiros, definirem seus caminhos. Povos como os Xavante criaram escolas bilíngues. Os Yanomami usam drones para monitorar invasões ilegais. Os Guarani Kaiowá filmam rituais com celulares para preservar sua história. Nada disso os torna menos indígenas. Pelo contrário, os torna protagonistas da sua cultura. Tecnologia como aliada da tradição. Hoje, muitos povos indígenas estão utilizando tecnologia para proteger exatamente aquilo que a falácia dizia que seria destruído. Sua cultura, exemplos reais. Jovens gravam os cantos tradicionais com celulares, evitando que desapareçam. Comunidades usam a internet para comunicar invasões de terras e denunciar crimes ambientais. Professores indígenas criam conteúdos digitais em línguas nativas para crianças. Plataformas de energia solar sustentam escolas e postos de saúde dentro das aldeias. Ou seja, a tecnologia fortalece a identidade indígena, não a destrói. A falácia interessa a quem? A ideia de que os indígenas devem permanecer isolados, sem mudanças. Como no descobrimento serve mais aos interesses dos outros do que aos deles. Mantê-los sem energia, sem comunicação, sem acesso a conhecimento, significa mantê-los sem poder. Comunidades desconectadas têm menos acesso à justiça, menos voz política, menos possibilidade de defender suas terras. Isolamento forçado não preserva a cultura, menos apenas enfraquece comunidades. Da resistência ao protagonismo hoje, os indígenas têm ocupado universidades, assembleias legislativas, organizações internacionais, são advogados, professores, médicos, engenheiros, documentaristas e, ao mesmo tempo, líderes espirituais e defensores ancestrais de suas terras. Eles provam que ser indígena não é estar no passado, é carregar o passado no presente e levá-lo ao futuro. Como disse um líder indígena em um fórum internacional, não queremos ser peças do museu, queremos ser autores da história. Conclusão: cultura é vida menos e vida é movimento. A verdadeira falácia não está nas aldeias, está nos olhos de quem insiste em vê-los como páginas amareladas de um livro antigo. A cultura indígena é viva, pulsante, adaptável. Ela não está presa ao século XVI. Ela está nos cantos gravados em celular, nas rezas feitas sob luz solar, nas crianças bilíngues, nos projetos de sustentabilidade, nas aldeias com Wi-Fi e sabedoria ancestral. Preservar cultura não é impedir avanço, é permitir que cada povo decida como quer caminhar, porque o direito mais fundamental que cada povo tem menos é o de existir no tempo presente. Se gostou, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser ajudar ao canal, chave Pix na descrição do canal.